boa noite. Hoje estamos com mais um episódio do Vozes Essenciais, uma parceria da Essencial Psi com a Exensa THO. E a gente vai falar hoje sobre o legado delas. O livro que foi lançado no dia 11 de outubro. E estamos com duas convidadas aqui para falar sobre o livro, que é a Maria Isabel e a Silmara França. E vou deixar que elas se apresentem para a gente poder continuar com esse bate-papo sobre o livro, sobre o capítulo que cada uma delas escreveu. Bom, posso começar? Pode. Então, meu nome é Maria Isabel. Acho que quem está assistindo a gente já deve me conhecer, porque a Shirley e eu somos figurinhas carimbadas aqui. Mas, bom, eu sou psicóloga, sou especializada em psicologia organizacional, né? Fiz uma pós-graduação de psicologia organizacional, nós trabalhamos com isso, temos uma empresa de consultoria em psicologia organizacional, a Shirley e eu. Também sou especialista de RH. Também sou professora universitária, então... Também, todos os empregos que você tem. Também sou escritora. Sou escritora. E também sou psicóloga clínica, né? Atendo na clínica. E, enfim... e fiquei muito feliz com esse convite, né, para escrever um capítulo desse livro. Eu achei lindo o projeto todo, tanto a ideia como o nome, quanto a capa. Acho que ficou tudo muito bonito e sou muito, muito agradecida a vocês por esse convite. Mas a gente vai falar mais do livro depois, né? Isso. Vamos passar para nossa amiga se apresentar e depois a gente fala mais do livro. Olá, boa noite. Me chamo Silmara. Eu fiz parte desse projeto, né, do livro O Legado Delas. Mas falando um pouquinho da minha experiência, eu hoje sou uma profissional de RH, já atuei bastante com liderança e já dei também um bom período aula, bem relacionado mais na área de negócios, né? E estar aqui hoje, para mim, é um convite muito, muito positivo, né? É uma extensão desse projeto que a Márcia e a Shirley iniciaram, né? E eu creio que isso vem trazendo posicionamentos e projeções assim para a nossa área. Eu atuei já há bastante tempo com liderança, sou formada em administração, com uma pós-graduação em pedagogia empresarial. E eu acho que isso tudo acaba culminando para um processo de evolução, né? E estar aqui hoje é mais um movimento em prol de mulheres, né? De liderança, de despertar. E eu acho que o livro Legado Delas, a gente vai falar um pouquinho durante esse podcast, mas ele vem anunciar, né? E dar gatilhos, né? Para mulheres que precisam, de uma certa forma, serem despertadas. Então, fiquei muito feliz, muito honrada quando fui convidada. Confesso que era um sonho que poucos sabiam, né? Da minha família e até de pessoas, acho que eu nunca comentei que eu tinha um sonho de escrever um livro. E aí, quando foi escrever o capítulo, foi um prenúncio, né? E isso me surpreendeu, né? Quando você escreveu na sua bio que você tinha um sonho de escrever um livro. Mas era um sonho de escrever... Tinha um tipo de livro, era só um sonho, um livro? Era um livro, autobiografia. E eu sempre ficava com a ideia de vários títulos e subtítulos, mas eu nunca coloquei no papel. Eu sempre, quando eu me via diante de uma situação, eu falava, olha, isso é um tema de um livro. Quando eu me via diante de um contexto, eu falava, olha, isso é um título de um livro. Mas nunca arquitetei, nunca projetei colocar no papel, né? E fazer o legado não foi fácil, porque são proposições nossas, né? E é um livro com direcionamento que você tem a liberdade de você escrever, mas quando você tem a liberdade, você precisa tomar muito cuidado com os limites. Então, foi um princípio de um sonho, assim, que... Para sair o próximo livro. Para sair o próximo livro. Legal. Acho que já entendemos. Que a Silmara, né, começou a explanar e a Shirley perguntou, acho que a gente pode dar continuidade com ela. Sil, eu achei muito legal no teu capítulo que você fala da questão embrionária. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando eu quis abordar esse contexto no livro, né, eu iniciar com isso, foi lembrando bem mesmo, né,
das situações embrionárias e fetais que a gente literalmente acontece, né? A gente nasce e aí, quando a gente está ali naquele momento que a gente está nascendo, a gente não tem muita consciência, né? Das forças, das coisas que movimentam ali. Porque nós somos inconscientes, somos uma semente, um feto, né? E aquilo ser embrionário, ele traz a analogia para a liderança, porque na minha experiência, quando eu comecei, eu não escolhi ser líder, né? Eu fui por um movimento. Então, eu comecei a trajetórias em que, ali, diante de algumas tarefas, eu me via sempre um pouco à frente do que os outros. E sempre me olhavam de uma maneira diferente. Ainda com dificuldade, ainda, né, não com isso muito bem consolidado, mas sempre tinha né, uma coisa que despontava. E a questão do embrionário é porque ele vem se desenvolvendo mesmo. E eu entendo que toda a fase de construção, de evolução, ela passa por uma fase embrionária, você se desenvolve, você cresce, você se desenvolve. Depois, quando você vai começar uma segunda etapa, né, terceira, essa memória embrionária, ela volta. Você vai precisar aprender. Então, por exemplo, quando a gente começou operadora, teve treinamento, dificuldades que a gente teve de aprender, de lidar com o cliente, coisas operacionais, básicas e iniciantes. Embrionário dentro do processo de evolução. Passamos para a supervisão, passamos para a coordenação. Quando eu cheguei na questão de ser certificadora de liderança, ali eu também tive que me deparar com questões embrionárias. Por quê? Por conta de todo o cenário. Então, quando eu falei do embrionário e da força ativa, querendo dizer que todo mundo tem, né, um líder intrínseco, um líder ali, seja camuflado, escondido, pouco revelado, mas todo mundo tem um pouco da liderança. O mais tímido, o mais retraído. O que acontece com essa liderança se eu quero despertar ela ou não. Se eu quero colocar ela à frente ou não. Se eu quero colocar ela na mesa ou não. Se eu quero colocar ela numa bandeja para servir ou não. Né? E isso faz toda uma diferença de quando a gente vai nortear, né, as nossas trajetórias em relação à nossa evolução profissional. Então, quando eu cito do embrionário, é para falar mesmo das fases iniciais, né, de onde a gente parte para onde a gente chega. E tem para você uma relação dessa questão do embrionário, porque você falou que era um sonho para você, né? A Shirley se surpreendeu. E eu também, a gente é amiga há tantos anos, eu não sabia desse teu sonho tão... Nesse contexto que você trouxe. Essa questão do embrionário tem a relação também com esse teu sonho de escrever um livro? Tem essa relação com a parte da liderança que você está trazendo aqui dentro do capítulo? Tem, totalmente. Primeiro porque quando surge um capítulo, é uma semente, né? Uhum. É um pequenino embrião. E aí, quando eu for escrever o livro, vai ser um projeto em que eu já passei por uma etapa, já passei por um processo de amadurecimento, pronto, consigo fazer uma propositura dessa sozinha, né? Porque agora nós fizemos juntas, fizemos com a coordenação de vocês. E transpondo isso para a liderança, a mesma coisa. Hoje eu sou uma profissional de RH, em que, das situações em que eu passei, hoje, para eu ter tranquilidade diante de alguns desafios, de algumas dificuldades, eu tive que muito sedimentar e muito massificar essa parte do início, né, da dificuldade, né, em lidar com situações, com pessoas, com papéis, que é o que eu cito um pouco no livro. E isso, essa parte inicial, tanto para sonho, quanto tanto para ideal de vida, sonho, quanto para realização, para as coisas que a gente vai realmente concretizar, é uma coisa que tem muito a ver comigo. Um fato importante que eu cito no livro é que eu, enquanto líder, eu sempre me alinhei e sempre tive a tendência de me alinhar com o patinho feio, que era aquele que, né, ele era menosprezado, que ele era mal visto, que ele era caçoado, que ele era, né, rechaçado da equipe, que ele, né, tinha inúmeras dificuldades, o improvável. Muito provavelmente, né, com muita identificação, porque eu também, quando comecei, eu também imaginava que eu era vista por algumas pessoas como, em alguns momentos, hoje, na atualidade, mesmo sendo certificadora de liderança, mesmo trabalhando com desenvolvimento de líderes,
eu entendo que isso também, de uma certa forma, eu também fui um patinho feio para alguém, né? E se colocar nessa posição para você expandir, para você crescer, é mais enriquecedor para você, porque você faz muitos exercícios, do que propriamente para o outro que precisa ser desenvolvido, entendeu? E aí faz um casamento perfeito, faz uma miscelânea muito boa, um casamento muito bom que ajuda ali, né? Você se autodesenvolver e você ensinar a desenvolver, e aí você gera no outro aquilo que ele vai poder fazer com as outras pessoas, aquilo que você fez com ele. E aí vai virando um efeito cascateado, que eu também falo no livro. Que bonitinho. Cada surpresa. Ô, Sil, mas assim, tudo isso que você fala, né, dessa questão embrionária, a gente não para, né? Não. A gente está sempre essa volta, né? Porque para a gente se desenvolver como líder e os próximos aí, capítulos da sua vida, você sempre vai voltar nessa fase. Eu acho que você retrata isso bem, Isso né? bem, exatamente. É isso O mesmo. tempo todo, a gente não é porque eu aprendi algo hoje, que amanhã, se eu quiser me desenvolver mais, eu vou ter que passar justamente por isso novamente e me desenvolvendo cada vez mais. Cada vez mais. É bem importante isso que você fala, Xi, porque hoje, por exemplo, eu sou um profissional de RH e o meu foco hoje ele está muito mais no departamento pessoal. Então, eu já lidei bastante com treinamento, com sala de com treinamento, recrutamento e seleção. Isso foi muito massificado, foi muito frequente, muito recorrente, né, nas experiências profissionais que eu tive. E eu vejo isso hoje como um presente, porque o RH é um leque de opções, né, que a gente tem, e eu consegui passar, né, mesmo sendo generalista, eu consegui passar por algumas caixinhas do RH. Isso, hoje, né, eu ter acesso, né, e conduzir uma área, eu cuido de 150 colaboradores, né, e eu tenho que cuidar de 150 benefícios, 150, tudo nessa proporção de 150. E hoje, eu ter essa experiência de eu poder lidar com o departamento pessoal, era o que faltava para eu consolidar alguns pilares que eu vejo dentro de RH que eu precisava em termos de experiência, de trajetória. Então, hoje, e é muito engraçado, porque quando você aspira a isso, né, o universo ele conspira a favor, né? Essa experiência que eu estou hoje, eu estou com foco em RH e departamento pessoal, porque lá, assim, eu diretamente não treino, não sou eu diretamente que contrato, né? Eu apoio, eu faço interface com a unidade e com o hospital. Então, quando eu estou em contato com esse processo hoje, né, parece que assim, eu estou experimentando essa fase embrionária, saindo e já me desenvolvendo para outros patamares, porque dos últimos tempos que eu retomei o mercado, uma das primeiras experiências foi direto em departamento pessoal, coisa que eu nunca tinha atuado. Né? A Shirley e a Márcia, elas sabem bem, eu trabalhava com coordenação, supervisão, mas era RH, quando eu certificava a liderança também, mas departamento pessoal não. Então, esse é um exemplo que quando a Shirley pergunta isso, né, também foi uma fase embrionária. Né? Eu falei assim, gente, eu recebia benefício, né? Eu recebia vale transporte, eu recebia ticket, eu recebia o meu salário, mas como que era esse processo construído, né? Como eram os bastidores Como é que eram os bastidores disso? A Bel está na mesma Eu fase aí de você. Tô nesse embrião aí também. Cheguei nesse lugar. Uma nova sementinha sendo Uma plantada. nova sementinha foi plantada. Mas tem muito disso, né? Assim, o que a gente acaba se afinando mais e menos. Eu passei a gostar bastante de departamento pessoal. Eu acho que esse é o caminho. Eu tô nesse... A gente está rindo aqui, porque, assim, essa questão do aprendizado mesmo. Porque, assim, quando a gente fala de embrião, a gente pensa também em gestação. Sim, né? A exatamente. gestação é fácil? Não é fácil. Não é uma questão. Você pode ter 4 gestações e todas serão diferentes. E, assim, Sempre você são. sair dessas caixinhas... E elas vão Né, ter Bel? E aqui as 3 aqui já têm experiência de 4 gestações. Juntando aqui dá 12, com você é 13. É verdade. E aí eu queria até trazer para a Bel agora, né? Aproveitando que a Bel está numa nova gestação.
Não é de babies, é de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho do seu capítulo, Bel, porque você falou de uma questão voltada à sororidade, certo? Isso. E aí eu queria que você trouxesse aí o que você trouxe no contexto do livro. Nossa, quanto trouxe, né, gente? Desculpa. Trouxe. Trouxesse, eu trouxe, mas tudo enfim, bem, mas vamos tudo lá. bem. Diga aí o que você trouxe de interessante no capítulo. Quando eu estava pensando no tema do capítulo, né? Dentro daqueles que vocês nos ofereceram para escolhermos. Dentro do cardápio? Dentro do cardápio. menu. Me chamou muita atenção esse tema e eu fiquei muito feliz de ter escolhido, porque eu pensei ser a oportunidade para eu falar sobre algo que eu acredito que é muito importante, talvez não seja tão falado, que é sobre realmente a união mesmo das mulheres, né? Eu não sou uma pessoa, uma mulher militante, né, de feminismo ou de qualquer, enfim, causa, bandeira, mas eu sou uma mulher que acredita que as mulheres devem se unir, eu sou uma mulher que acredita que as mulheres devem se ajudar. Eu acredito muito, assim, que se a gente tiver opções e tiver como ajudar uma mulher, eu acredito que a gente deve ajudar. Então, talvez, se isso for feminismo para alguém, talvez eu seja e não saiba, mas não sou militante. Mas eu gostei muito, e a gente ouve essa palavra sororidade muito aí, né, nas redes, em todos os lugares. Mas é porque ela fala sobre isso, né? Sobre as mulheres se ajudarem. E uma coisa que eu achei, assim, que eu fiquei muito feliz de poder falar, é de poder reconhecer as mulheres que fizeram parte da minha vida. Porque a gente está falando de liderança, a gente está falando de trabalho, mas existem muitas mulheres que impactam a nossa vida e são líderes na nossa vida e que não necessariamente trabalham conosco, né? Tem mulheres, e é algo que eu falo também, mulheres como a minha mãe, como tias minhas, né? Pessoas que mostraram exemplos, assim, de liderança diversos, né? De formas diversas, como a gente sabe que a liderança é. Cada uma tem um estilo, né? Falei da Shirley, que eu fui obrigada, ela me obrigou. Pois é. Ela nem sabia, mas a Shirley é um exemplo, para mim, né, desde que a gente se conhece de líder, e hoje que eu tenho essa oportunidade também, inclusive hoje a gente conversou, né? Eu fui pedir alguns conselhos para ela, falei, amiga, me ajuda aqui, que eu preciso tomar umas decisões, eu preciso da sua ajuda. Porque quanto mais eu tenho vivido o ambiente corporativo ali onde a gente está, e esse novo desafio, mais eu vejo, e eu comentei isso sem você estar junto, comentei com a Márcia também, como você é uma líder diferenciada. Eu não vou ficar puxando a sardinha para sua brasa. Agora vai querer que eu chore. Não. Mas pode falar. Mas eu tenho visto, quando eu vejo outras pessoas liderando, né? Como você é uma líder diferenciada e que faz, assim... eu vejo como... E eu tenho visto cada vez mais como a sua equipe, ela fica diferente da equipe das outras pessoas. Não falando das outras pessoas, mas... Enfim... eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade, de estar tendo essa oportunidade, de continuar continuar tendo a oportunidade de... Num outro embrião, num outro formato. Num outro formato, mas de ser liderada por você, de ter esse exemplo e de aprender a ser líder também como você em determinados ambientes. Mas, além disso, né, também algo que eu falei bastante no capítulo e que eu acho importantíssimo é a gente falar disso, porque até mulheres, né, como nós, que somos líderes no trabalho, vamos dizer assim, nós somos líderes e podemos ser líderes na vida, né? E talvez essa liderança faça mais impacto, talvez, né, do que outras, como mães, como, enfim, como atuantes na comunidade. Enfim, se eu ficar falando aqui, eu vou falar tudo. Mas me corta. Vai contar todo o capítulo. O ponto é esse, né? Quando a gente fala do legado delas, não é só um legado empresarial. É um legado que a gente desempenha na vida das pessoas, né? Falando aí de liderança, aí falando no meu caso mesmo. Eu sou líder tem mais de 20 anos.
Mentira. Eu tenho 25 anos. Eu nasci líder. Eu já era líder na escola. Você já era líder na gestação, dentro da sua mãe. Eu fui representante de classe no pré. Então, vamos contar. Eu já queria... Eu sempre saía, assim, na frente, né? De querer mandar nos outros. Quando era criança, as pessoas falavam mandona, né? Mandona. Mas você falou, não é só na empresa, né? A gente acaba sendo líder dentre as amigas, a gente acaba sendo líder hoje em sala de aula, né, Márcia? Sim. Porque, assim, querendo ou não, ali é o quê? Sim, Você é líder, né? Na sala de aula, sim. Na faculdade. Sim. Você serve também de inspiração para outras pessoas. Muitas vezes, as pessoas não sabem que a gente está ali na frente e está inspirando pessoas. Uhum. Eu vou falar, quando eu entrei lá onde nós nos conhecemos, eu não vou falar quantos anos atrás, que eu me inspirei na pessoa que estava ali na frente, na sala de treinamento. Sim. Aí eu vou falar assim, foi a Guaraci. Agora Alguém sim. lembra da Guaraci? Claro que eu lembro da Guaraci. Então, assim, foi uma pessoa que eu falei assim, poxa, um dia eu gostaria de ser um pouquinho o que ela é hoje. Então, assim, às vezes a gente não sabe que está inspirando outras mulheres ou outras pessoas a serem líderes também, Sim. né? E a gente não é líder só na faculdade, não é líder só em casa, a gente é líder na comunidade também. O trabalho que a gente, muitas vezes, está prestando, a gente não sabe que é um trabalho. Isso tem tudo a ver com o legado, né? Influenciar. Estamos fazendo... é importante- Isso é o legado, então, né? isso é legado. É importante, né, isso que a Shirley trouxe, né? Porque eu não sei se a Shirley treinou com ele, mas o meu instrutor de treinamento também, neste lugar onde nós nos conhecemos, é uma pessoa que me marcou e me marca até hoje, né? Que era o Joel. Então, a liderança, ela sempre é de forma embrionária mesmo, como a Silmara trouxe. E os exemplos que a gente acaba trazendo para a gente. E falando no nosso papel como líderes, a responsabilidade que a gente tem, né, com esse papel. Porque quando a gente fica em evidência, né, na questão da inspiração, o quanto a gente pode conduzir uma pessoa para algo positivo ou para algo negativo. Então, também é uma responsabilidade muito grande nesse papel. Seja, né, no meio corporativo, seja na faculdade, seja na nossa família. E o legado delas, para mim, ele foi algo que veio realmente da essência de todas as pessoas que a gente convidou para participar dessa obra. Sim. Sim. Que linda! Né, assim, são pessoas que nós fomos conversando, a Márcia e eu, que a gente entende que tem tudo a ver com o nosso propósito, né? O propósito do livro mesmo, e muitas vezes a pessoa nem está se enxergando, né? Quando a gente faz o convite, algumas se surpreendem, né, Márcia? É verdade. Nossa, mas sério que você pensou em mim? E a pessoa às vezes pergunta, por que você pensou em mim, né? Ela nem se enxerga ainda, é o que eu estou falando. A gente impacta muitas vezes as pessoas e as pessoas não sabem que a gente está impactando, né? Sim. Tem pessoas se espelhando em nós. E para mim, esse é o... Liderança é isso, é inspirar. Por isso que o líder, não necessariamente ele tem um cargo, ele tem uma posição, ele tem enfim, né? Um momento ali. É quando você inspira. Por isso que na escola, que você falou, né, desde criança, então o líder, ele é líder por quê? Porque ele inspira outras pessoas, né? E aí, nesse ponto de vista, olhando para as mulheres, nós temos muitas mulheres na nossa vida que nos inspiram, né? E que são nossas líderes, nem de certa sabem. forma. Nem sabem, que são pessoas que a gente segue. Eu vou falar, eu mandei, né, o livro... uma tia minha ainda não recebeu, mas mandei para minha mãe, para minha tia. Elas ficaram super felizes, assim, e de certa forma, um pouco surpresas, né, com algumas coisas, porque a gente vai vivendo a vida. E aí, a gente não sabe quantas pessoas, Elas né, não que se sabem. inspiram. E aí, entra a responsabilidade que a Márcia falou. Porque se nós, de certa forma, estamos inspirando alguém, a gente tem responsabilidade por aquilo. Sim. Por aquela pessoa que está ali observando a gente, né? Então, qual é a conduta que a gente vai ter? O que a gente vai fazer? Né? Como que vai ser? Eu já vi muitas pessoas se decepcionarem com pessoas que elas Com seguiam, certeza. né? Então, Mas acho que faz parte do processo, né? É. Da caminhada, da jornada, né? A decepção, ela vai existir, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela traz aprendizado. sim, até porque ninguém é perfeito, né? A Exatamente. gente vai fazer
umas atrapalhadas de vez em quando na vida, como todo mundo, e algumas pessoas vão se decepcionar, mas... E tá tudo bem, porque aí a gente de novo entra no processo embrionário, né? Nem toda gestação ela é tranquila, ela é perfeita até o final. Sim. E se a gente trazer aqui, né, o contexto da Silmara, até essas pessoas que em algum momento se atrapalham, é porque tá lá com algum problema nesse processo de gestação, enfim, né? Esse processo embrionário que ela trouxe. Mas eu acredito muito, aí a gente falando também de sororidade, que mesmo essas pessoas que em algum momento têm aí a atrapalhação, para não falar outra coisa, têm oportunidade de se reinventar. Claro. E têm oportunidade de trazer uma transformação dentro da trajetória dela, dentro do processo de crescimento pessoal, profissional, e podendo também, em algum momento, resgatar coisas que ela pode ter deixado pelo caminho. Sim. Até porque a gente entende que as pessoas não erram porque querem, né? Não. Exatamente. Né? Não, Até não. os erros acabam sendo inconscientes. O título da Bel, ele fala bastante, né? Tem um capítulo lá que fala de família, né? Uhum. E aí, quando você fala fala da sua tia, da sua mãe, isso é uma coisa que me marcou muito, né? Porque quem são os nossos primeiros líderes, né? Nascemos, mas a nossa mãe, né? Sim. Quando a gente vai ali se desenvolvendo, carrega frases, carrega emoções, sentimentos. Ai, olha isso, minha mãe sempre falava isso. Quando a gente está falando isso, a gente está falando do influenciar. Uhum. Então, a gente está falando de alguém que não sabe, como a gente comentou aqui, que foi líder, e se apresenta como líder nas nossas emoções, no nosso psicológico. Né? Não é uma liderança que vai fazer isso, faz aquilo, não. Né? É uma liderança, inclusive, no limiar do detalhe, interna, né? Porque ela vai liberando, despertando valores, princípios, falas, né? Olha, eu tenho muito isso da minha mãe. Quando a gente fala muito essas frases, né? Minha mãe falava muito, né? Por exemplo, olha, toda vez que quando você trabalha, estuda, não dependa de homem, tenha o seu dinheiro. Olha, porque senão, ela falava até um termo assim, porque eu não quero saber deles passar vocês no nariz. Ela falava isso. Isso. Essa é nova para mim. Isso é uma coisa que ficou assim muito, mas muito forte em mim, na minha irmã. Então, tudo que a gente buscava fazer, quando foi procurar o primeiro emprego, né, e toda a construção, foi muito ecoando isso, né? E o que foi? E o que é isso? Até o que a gente não queria, né? Até o que não queria. Até o que a gente reclama da mãe, quando a gente percebe, a gente faz o quê? Igual. A mesma coisa. A mesma coisa. E coisas que vêm assim, e até hoje adulta, nessa idade que nós estamos jovens ainda, a gente pensa, nossa, o que minha mãe ia pensar disso? O que minha mãe ia falar disso, né? Então, assim, é uma coisa, nossos primeiros influencers, né? Foram as nossas mães. Exatamente, marca muito. É verdade. E quando a gente fala, tem um momento ali, né, que a gente, vendo alguns capítulos, e aí vamos falar hoje um pouquinho mais, né, do capítulo da Bel, em que momento, né, em que a sororidade, por exemplo, e o regenerar, né, ali eles estão juntos, né? No momento em que a gente, eu na minha concepção, eu entendo que a sororidade é um regenerar, né? É um movimento, né, que veio sendo difundido de um tempo para cá, porque precisou, né, foi necessário. E se apresenta como estilo, se apresenta como um movimento, se apresenta como um contexto entre as mulheres e que precisou ter a sororidade hoje, porque lá atrás era o quê? Era você na sua caixinha, né, o líder muito solitário, tomando as decisões sozinho, né, tendo ali que pensar sozinho, e o líder que ainda não era chefe, então ele saiu de chefe para ser líder. E aí, quando ele se torna líder, ele precisa de outros líderes juntos, né? Para ele ali ombrear ideias, projetos, estratégias, ações, e que gera a sororidade. Então, o regenerar, ele vem de uma transformação que
chegando nos dias atuais, nos momentos de hoje, a gente diz que sororidade é uma espécie de regeneração. Sim. Né? Dentro do movimento de liderança, do movimento de mulheres, daquilo que a gente ali busca como de trabalho, de vida particular, pessoal. E uma coisa que eu gostei muito também de escrever sobre isso, de pensar sobre isso, de estudar sobre isso também, foi sobre essa ideia do Juntas Crescemos, né? Porque a gente pode se ajudar muito. E já existe muita competitividade, né, entre mulheres. A gente sabe que as mulheres são mais competitivas entre si do que os homens entre si, né? Talvez... É uma impressão que a gente tem, que os homens são um pouco mais unidos, talvez, né? E a gente tem uma questão mais competitiva, uma coisa mais também de estética e tudo mais. E aí, quando a gente começa a fazer esse movimento, e não é fácil, eu vou falar por mim, assim, é uma coisa meio que natural, que foi ali, a gente foi crescendo com essa competitividade. Então, a gente tem que desconstruir um pouco disso e olhar e falar, não, a gente pode, juntas, a gente pode se elevar, uma ajudar a outra, né? Então, é super importante a gente fortalecer esse coro, sabe? A gente engrossar esse coro de que a gente pode, sim, desconstruir isso que existe aí de cultura, de competitividade entre as mulheres. E a gente pode reforçar uma nova cultura, um novo modo de ver, onde as mulheres realmente se unem e se ajudam, né? E se fortalecem. Então... talvez seja um pequeno movimento, né, que a gente faça. Cada momento que alguém escreve sobre isso, que alguém fala sobre isso, é um pequeno movimento que a gente faz para fortalecer essa união entre mulheres. Mas né? foi legal você tocar nesse ponto. Desculpa, Sil. Porque parece que é algo tão natural que todas unidas venceremos, todas estão... Bem romantizado, né? Uma torcendo pela outra. Estão torcendo uma pela outra, mas que, na realidade... infelizmente, a gente sabe que não é bem assim. Nós estamos caminhando, né? É uma crescente. É um negócio muito processo. bonito, é uma palavra muito bonita, no papel tudo fica lindo. A Bel escreveu muito bem aí, porque ela teve essas experiências, né? Recentes, experiências com a família, mas tem muitas de nós aí, e muitas vezes mais próximo do que a gente imagina, que não passa por isso. Exatamente. Pelo contrário. Tem muitas que não passam e muitas que, em algum momento, eu entendo que não querem passar. Exatamente. Porque existe... vou falar como se fosse uma nuvem, né? Minha mãe falava, né? Uma nuvem, né? Em cima da cabeça da gente. Minha mãe falava, tira essa nuvem, ou, né? Não deixa o passarinho fazer ninho na cabeça, mas, enfim. Por conta da Deixa eu pensar uma expressão da minha mãe. Senão vai ficar chato aí, né? Nuvem. Precisamos acertar. Mas então, porque assim, aí volta para essa questão da competitividade. Essa questão da competitividade, né, que a Bel trouxe, e que muitas vezes acha que estar neste lugar, de repente, de estar acima de outras mulheres, ela... Na verdade, está trazendo só prejuízo. No meu ponto de vista, está trazendo só prejuízo. Porque nós temos experiência da questão da sororidade entre nós. Sim. A gente vivencia isso. E a gente sabe o quanto que potencializa o resultado de cada uma. Né? Seja na questão profissional ou seja na questão pessoal. O quanto, né, Sil, a gente já vivenciou, Shirley também. Bel, estou conhecendo há pouco tempo, mas é uma pessoa que... Nossa, já tem um afeto muito grande e quase que eu chorei agora. E o quanto que a gente consegue dar as mãos e fazer a coisa acontecer. Então, para que continuar nesse ponto de ser sozinha? Porque eu acredito que as pessoas, né, principalmente as mulheres, que insistem em algum momento levar a competição de uma forma muito, muito incisiva. E, às vezes, a gente sabe que isso acontece, principalmente no mercado de trabalho. Muitas vezes, pisar em cima de outras mulheres para que possam chegar lá aonde elas almejam chegar, para mim, no final, é só prejuízo. Porque o ganho lá, a satisfação, ela vai ser momentânea. Né? O crescer juntas, eu entendo, realmente, que está num processo. A gente sabe que isso não é algo que está inserido... Com tanta força dentro do
principalmente do meio corporativo, mas a necessidade, porque quando a gente olha qualquer outro tipo de movimento que as mulheres fazem, né, unidas, o quanto que ele cresce, o quanto que ele traz resultados positivos, quanto que traz de relevância. Até né? porque uma completa a outra, e assim, e uma coisa que você falou, achei bem interessante, que quando a pessoa chega lá, né, de forma, vamos dizer assim, sem essa união, não dura porque me ocorreu, né, agora, porque até se ela, de certa forma, prejudicou alguém ou passou, né, à frente de alguém vai fazer isso com ela também, porque não tem essa união, né? E outra, então você vai precisar do outro. vai precisar. Esse que é o ponto. Exatamente. Você enxergar que você precisa da outra, do outro, né? E aí, como que Exatamente. você faz? Cheguei lá subindo na cabeça de alguém, mas e aí? E aí? Quem se sustenta? Exatamente. Quem vai se sustentar, né? Você precisa ter alguém, né? E aí, pessoas assim, quem que confia? Então, Como perde diz a música, credibilidade. Você precisa de alguém que te dê perde confiança. Senão você confiança. dança. Muitas vezes a gente vai para o lado, né, além de perder credibilidade e confiança, se a gente olha para o lado corporativo, principalmente, a pessoa, no meu ponto de vista, ela deixa de ser líder. Porque ela vence pelo temor. Ela se sente em algum momento valorizada, mas que, na verdade, existe uma grande máscara nas pessoas que a rodeiam, por simplesmente medo. E há muito tempo eu já aprendi que não é o medo que movimenta as pessoas, muito pelo contrário. Que Paralisa. O medo paralisa, O né? medo Pode paralisa. até por um tempinho Exatamente. curto ter um efeito, mas não perdura, né? Então, isso que você trouxe no teu capítulo, eu acho extremamente importante, né? O reconhecimento das pessoas que fizeram parte da tua vida, né? Da família e tudo mais. E do contexto que traz a questão, né? Dessa ajuda, dessa mão dada, né? Desse vamos junto, vamos crescer. E às vezes, a gente precisa de uma pessoa que dê o famoso empurrão, né? Eu não gosto muito dessas frases clichê, mas não, o clichê Mas sempre era é sua mãe verdadeiro. que falava essa frase aí. Sua mãe... Era. Que dê esse empurrão, porque às vezes você tá ali, tá, né? E na parte que eu falo da Shirley, é exatamente onde eu falo isso. Você tá quase, mas precisa de alguém que te dê um empurrão e não... Empurrão bom, né? Não é empurrão ladeira Uma abaixo. bica? Você precisa de alguém que te dê uma bica? Que Não. te erga, né? Mas assim, um empurrão bom, né? Um empurrão que te tire daquela zona de conforto, né? E eu tenho um pouco essa sensação com a Shirley. Ela enxergou em mim, e é o que eu falo também no capítulo, ela enxergou em mim uma coisa que às vezes eu ainda não via. E fala assim, agora vai, sai dessa zona de conforto que você tá na hora de você caminhar, né? Se Seus precisar, eu tô próprios aqui, pés. mas se vira. Mas se vira. Então, assim, é importante isso, porque às vezes a gente não se enxerga, né? A gente não se vê. E aí ter outra mulher que enxerga a gente, que veja e fala, olha, vê um potencial ou vê algo que você pode contribuir, pode agregar, e fala, olha, eu acho que dá para você fazer isso, vamos fazer isso, né? Então, a gente fez isso de vários jeitos, porque a gente... Eu ia falar isso, não foi só... Apesar de que ficou estranho isso aí, né? Foi em muitos lugares. Foi em muitos lugares que a gente se juntou e dá certo, né, amiga? Dá Quando a certo. gente se junta, Dá que certo. beleza de dupla. Mas... E aí a gente vai juntando aí, vai trazendo Aí outras e vai juntando, né? agregando. Tomara. Vai fazendo um aglomerado de pessoas ali para se ajudar e para se fortalecer. Então, E tem eu sido gosto de uma incrível. analogia que é bem interessante, né? Que se você pega um palitinho, um palito de fósforo, um palito de dente, qualquer palito, e quebra facilmente, ele vai se quebrar. Mas se você junta vários e tenta quebrar, ele não se quebra, né? Porque estão Ou seja, juntos ali. Se fortalecem, né? Ficam mais Ele fortes. continua sendo ele, mas junto com outros, ele fica muito mais forte. Então, essa sensação que eu tenho, que quando a gente se une, a gente ganha essa força, sabe? Quando você cita, tem uma frase que você coloca no livro que você fala que sororidade é celebrar as conquistas, né? As vitórias, o sucesso do outro, né? E isso traz a verdadeira realidade hoje, né? De quando a gente iniciava lá, né? Que a gente era sozinho, que a gente tinha a nossa trajetória, as nossas decisões, as nossas conquistas, e que esse movimento ele veio sendo mudado, veio evoluindo, e aí ele, vamos dizer que ele possa ter começado lá, né? Com uma junção de uma liderança de um determinado lugar,
depois uma junção de mulheres, né, ali por um determinado ideal, e hoje chegar na situação de realmente a gente ter esse tema que é a liderança, muito voltado para a mulher, num momento em que a gente ainda tem um salário diferenciado do homem, né, em cargos de liderança. Mas, quando nós temos movimentos como este, né, livro, podcast, a própria sororidade, que a gente se reunir e falar sobre temas Sim. que vão levar à reflexão e até mesmo, né, a mudança de trajetória, as próprias mentorias, hoje, por exemplo, dentro das empresas, que era uma coisa que antes era só uma avaliação 360 graus, um ciclo de desempenho, como a gente ainda tem hoje, mas hoje a gente tem empresas que têm programas de mentorias dentro da empresa, exclusivo para mulheres. Sim. Movimentos como este, né, consolida, estabelece conquistas que você citou no capítulo, né, que vai gerar em mim, você, né, em pessoas que a gente vai trabalhar junto ou separado, reconhecer nela, olha, como você dedicou uma página, né, um capítulo dentro do seu capítulo para Shirley. Sim. Isso é sororidade. Sim. Né? Isso é... E todo esse processo é transformação. Sim. Né? É a gente enxergar, tirar os olhos de nós, enquanto líder, enquanto mulher, e começar a passar a olhar o outro. Né? Que é quando muito do livro a gente fala da empatia, né? Que a gente fala da questão das conexões, de quanto quando eu falo muito da questão da empatia, eu sempre vou lembrar... Não vou lembrar de situações assim muito positivas, eu sempre vou lembrar de situações difíceis, né? Que é a capacidade que a gente tem, muito limitado, de se colocar muito no lugar do outro, mas em que momento? No momento da dificuldade. A gente até fala, eu tenho empatia, não, eu sou empático, mas esse exercício, ele só é muito revelado quando você precisa renunciar, abrir mão de coisas suas, de estereótipos Sim. seus, de pensamentos seus, para você adotar o do outro. E você, assim, dar a mão para uma toalha e falar, não, realmente, isso aí que você fez, assim, realmente... do meu, né? Do meu. É muito diferente do que eu penso, é muito diferente do que eu acredito, mas eu vou me colocar nesse lugar para entender, né? Então, é um processo que a evolução dele desencadeia na renúncia. Né? A resiliência ela já vem pegando carona em todos os processos, né? Toda vez a gente precisa, né, se autoavaliar, se autoconhecer e começar de novo e voltar para a fila e voltar para o final da fila e passar tudo de novo. Voltar para o final da fila. Quando a gente vai para o processo de renunciar, é ali que, né, o nosso momento de transformar, nosso momento de sororizar, vamos dizer assim, né? Todas essas questões se combinam em situações como esta, né? De eu abrir mão do outro, eu abrir mão do meu pensamento, eu abrir mão do meu valor, eu abrir mão, né, do meu ego, inclusive, abrir mão da minha vaidade, para propor algo em que ali venha a ser maior, independente de que eu venha ganhar. Mas aquilo vai ser maior para essa questão, para esse contexto, para esse cargo, para posicionar ela, para revelar ela como uma pessoa mais competente, uma pessoa que vai ter uma outra qualidade que hoje estava amortecido, estava camuflado, não estava muito aparecendo. Então, são movimentos como esse, situações como essa, todo esse contexto que hoje traz para a gente a sensação de que nós estamos avançando, sim, né? Nós estamos conquistando fatias maiores do mercado, não na sua totalidade ainda, mas fatias maiores, mas numa velocidade pequena, mas com muita relevância. Sim, com certeza. Gente, o papo tá bom. Acho que a gente ficaria aqui horas e horas falando, né? Principalmente porque o livro traz muita coisa bacana. Mas já passou o tempo? Já. Como assim? Não é possível. Já. 3 perguntas, acabou? Mas a gente ainda vai trazer a finalização. E aí eu queria que Sil
E depois Bel. Foi A Silmara impactada. falou. Você Gente, Eu falei também. Pão, eu fiquei só que assim, gente, Deixa eu falar. Gente, deixa eu falar. Agora, quem falou aquela frase que fala mais que a nega do leite? Você vivia falando isso pra mim, Márcia. Mas alguém falou. Não foi minha mãe. Foi a da Shirley, faltou Não só foi a a minha, sua. não. A Dona Maria não falou nada. O que a Dona Maria falou, eu não posso falar aqui. É censurado. Censurado. Eu queria que vocês deixassem, né, pro pessoal que vai assistir a gente, que vai ouvir a gente, uma mensagem, né, para finalizar aí a questão, né, do que vocês trouxeram no livro, do que vocês escreveram. E aí, quem vai primeiro? Melhor a Bel? Porque eu já acabei de falar, Bel. Não, tá bom. Aí a gente fica nessa... Tá bom. Bom, uma mensagem. Isso, para Uma as mulheres. Para as mulheres. E para os homens Vamos também. começar uma mensagem para as mulheres. Pode falar. Para as mulheres, vou até olhar na câmera dessa vez. Vamos nos desconstruir dessa competitividade. Vamos entender que a gente pode chegar muito mais longe se formos juntas, né? Vamos fazer esse esforço de entender que a gente levantando outras, a gente também cresce. Que se a gente chegou lá, a gente pode trazer outras pessoas para chegarem lá com a gente. É muito importante que nós nos unamos. Eu acredito de verdade nisso, como mulheres. E para os homens, né, que não precisam se sentir ameaçados, nós estamos aqui para complementar, para deixar mais bonito o ambiente. Com muita competência e beleza. Mas assim, de verdade, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez de vocês, né, de participar desse livro lindo. Agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, né? Agora, uma nova amiga. E todas as outras, né? Que são pessoas muito... Que vocês convidaram pessoas muito especiais, com certeza, para fazer parte. Não é porque eu tô lá, mas... Eu tô lá. Porque eu tô lá. É porque eu tô lá. Mas queria agradecer e dizer que esse trabalho é um trabalho importante. É um trabalho importante, né? Como a Samara falou... É um pedaço de um movimento grande que a gente precisa fazer. A gente não pode olhar para algo grande e pensar que a gente ser paralisado pela coisa ser muito grande, pelo tamanho, e não fazer nada, né? A gente tem que dar os nossos passos, porque eu tenho certeza que isso influencia muita gente, influencia quem está à nossa volta, influencia pessoas, né? E a gente é mais um exemplo de liderança também, né? Então... vamos continuar esse processo, vamos continuar esse legado de nos unirmos como mulheres. Bom, deixa eu falar um pouquinho também, né? Porque a senhora não deixou eu falar nada. Eu quero agradecer vocês, Márcia, Sil, Bel, e dizer para vocês que acho que nós somos pessoas diferentes, que nós temos muita sorte de termos umas às outras. Algumas mais tempo, né? Infelizmente, a Silmara 25 anos, a Márcia também. Ai, como eu sou jovem, eu tô Mas isso, assim, eu vou falar, eu sou muito sortuda de ter vocês. E que quando ninguém... Não vai fazer a gente chorar. Quando ninguém falava sobre esse tema, nós já éramos unidas. É verdade. Nós já éramos unidas. E muito unidas. Nós sempre Que lindo estivemos, isso. assim... juntas, fortes. Ai, também quero. Nós passamos por muitos momentos de muitas dificuldades. Vocês sabem disso, mas assim, a gente passou juntas. E estamos aqui. E estamos juntas ainda. É verdade. Para comemorar, Olha para quanto embrionar tempo passou. tantas outras coisas, né? Sim, E quando sim. fala assim, passaram-se 25 anos, mas parece que foi ontem. É verdade. Porque eu lembro de cada coisa que você fez. De cada uma delas. Olha. Eu tenho memória boa. Ela sabe o que você fez no Verão verão passado, retrasado. E a Bel, assim, que está aqui comigo há menos tempo, mas tem uma conexão aqui que é diferenciada, que é uma conexão que existe, é de alma mesmo. Existe sim, que negócio É minha irmã,
hoje, é minha irmã. Peraí, outra mão, tá faltando uma mão. É uma irmã, é tudo. Então, assim, eu acho que nós somos mulheres de muita sorte. Sim, concordo. Ah. Concordo. Espero que Deus. todos vocês possam encontrar mulheres como nós. Amém, amém, amém. Fala, Sil. Fala. Então, o que eu queria assim deixar para mulheres, né, e de modo geral, né, Eu te amo mais. realmente isso assim que a Shirley falou, são muitos anos, né, a gente sendo consolidada, unidas, a gente se separou, mas assim a essência, né, tudo que a gente viveu não se desligou uma da outra, né? A conexão nunca A foi conexão desconectada. nunca foi desconectada. E essa é a força feminina. É assim que ela se propaga, né? É assim que ela é estabelecida e deve ser estabelecida em cada ambiente que a gente vai, né? Com posicionamentos concisos, a gente sabendo claramente qual é o meu papel. E o que eu quero que com este livro e com este momento, né, é que isso seja um gatilho para um despertar de mulheres, né, que estão adormecidas, que acham que porque são do lares e aí não têm uma liderança, não podem avançar, não se sentem restrita a dar passos e muito mais, né, a realizações. Porque quando a gente está dentro de um contexto, de uma caixinha fechada, a gente só vai enxergar aquilo que está dentro da caixinha. A gente não sabe que a gente pode abrir um buraquinho dessa caixinha, colocar a cabeça para fora e enxergar que tem um mundo. E eu sei disso eu digo isso porque eu já passei momentos por isso e eu acredito que os altos e baixos nos faz, às vezes, né, a gente entrar numa caverninha, ficar ali e ali ser o nosso conforto, né, ser o nosso para aquele momento. Mas também quando a gente sai, quando a gente desperta, quando a gente encontra mulheres assim, quando a gente vai face a face com projetos como esse, né, são situações que nos fazem saber o quanto nós somos grandes, né, dentro daquilo que às vezes a gente olha e fala, não, eu não vou, nossa, mas eu vou fazer. Eu ouvi muito isso, né, com este livro. A família falou, nossa, nós nunca tivemos uma escritora na família, né? Que legal, né? E eu própria, né, não imaginava. Então, assim, que seja um despertar, que seja realmente assim algo que venha deixar marca, né? Como muitas mulheres deixaram em minha vida, na vida da Márcia, na vida da Shirley. Quero aproveitar para dizer, da Bel também, quero aproveitar para dizer que a Márcia e a Shirley, assim, elas foram o suprassumo, né, desse movimento, né? Porque quantos sonhos essas mulheres, essas duas mulheres aqui, né, não proporcionaram para essas 7 mulheres aqui, para essas 6 mulheres que estão aqui, né? Eu revelei que foi um sonho. Muitas, talvez, né, por orgulho, não falou que é sonho, né? Porque, não, eu já queria escrever um livro. Enfim, né? Mas elas foram a bala propulsora, elas foram o gatilho, né, que trouxe relevância, posicionamento para aquilo que, muitas das vezes, em muitas mulheres aqui, estava perdido, né? Estava ali, né, meio mal encaixado, desalinhado. E quando a gente traz isso, meninas, para o eixo, né, de cada uma, você se vendo isso, quando a gente traz isso para o eixo, isso não é muito mais do que você ter um bom salário, é muito mais do que você ter um bom carro, é muito mais do que você ter uma boa posição, um bom status, uma casa boa, porque isso não é palpável, isso é sensível. E as coisas que são sensíveis, não necessariamente a gente tem muitas oportunidades de vivenciar. Copa a gente pega, carro a gente compra, mas amizade, liderança, reconhecimento, valor, ombrear com mulheres de peso, isso é uma decisão que você tem, né? De você querer estar, né? Com esta ou com aquela. E a gente pode hoje estar onde a gente quiser, mas quando a gente escolhe isso de uma maneira priorizando valores, priorizando aquilo que já foi construído lá atrás e você
busca manter, isso é algo que a gente precisa valorizar, que a gente precisa deixar como primícia mesmo, né? Em nossas vidas. Então, assim, eu falei que a Shirley é uma mulher de grandes talentos, a Márcia também é uma mulher de grandes talentos, eu sei porque eu já trabalhei com as duas, né? E é verdade mesmo, né? Elas sempre despontaram. E eu creio que, sendo alimentada por mulheres assim, acontece isso, né? Vai longe, eu também vou longe, eu realizo sonhos. Então, são mulheres de concretude. Então, que movimentos como esse possam despertar e possam fazer vocês, mulheres, se conectarem com mulheres assim, desta maneira. Não teria final melhor. Fiquei até aqui constrangida para finalizar o nosso pod, mas também quero agradecer. Agradecer a Xi. Já estou emocionada, oh Deus. E acho que é algo que tem que trazer de fala, né? Por que não se emocionar? Isso não é sinal de fraqueza. Eu acho que isso é sinal de consideração e de reconhecimento. Então, obrigada, Shirley, porque eu também tinha um sonho de escrever um livro. E quando ela falou da ideia, eu falei, bora lá. Não sei como que eu vou enfrentar, não sei como que vai ser, mas vamos. Só sei que eu quero. Eu só sei que eu quero. E ele ficou lindo. Gente, lindo. Ele ficou lindo. Ele ficou muito lindo, gente. A ideia foi magnífica. Quero agradecer a Sil por ter aceitado. Minha irmã. Assim como vocês têm uma conexão, eu e a Sil, a gente tem uma conexão de alma. De muitos anos, né? Muitos anos. E quando a gente começou com o projeto, falei, não tem como não inserir a Sil nesse projeto, por toda a vivência, por tudo que a gente passou, enfim. Então, gente, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, minha amiga. Obrigada por ter aceitado. E a gente vai finalizar hoje comigo emocionada. Oh, meu Deus! Sou chorona e depois de alguns anos aí eu tô mais. Quem mais? E aí, pessoal, esse é o livro, o legado delas. Tem aqui 8 mulheres maravilhosas, trazendo histórias e contextos muito interessantes. Para você que quiser, a gente vai deixar o linkzinho aqui embaixo para poder fazer a aquisição aqui do nosso livro e para que vocês tenham uma leitura maravilhosa. E assim como a Silmara falou, como a Shirley falou e como a Bel falou, que vocês possam também ter amizades nesse contexto e mulheres à volta de vocês, para que vocês tenham crescimento e que possam voar aqui como todas nós voamos, cada uma aí no seu cenário. Tá? Verdade. Obrigada, gente. Boa noite. Boa E até o noite. próximo episódio, que a gente vai trazer mais autoras aqui para falar dos capítulos, tá bom? Tchau, tchau.